Fala galera, beleza? Tranquilo? Tudo na paz com vocês? Tudo tranquilo? Pois é, galera, tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês, né? Um vídeo aí falando da globalização e das questões ambientais, das questões relacionadas ao meio ambiente. Nós trabalhamos muito com isso em sala de aula e vai cair na nossa próxima prova, né? A ideia dessa aula é fazer uma revisão do conteúdo trabalhado para a galera aí do nono ano do Colégio 13 de Maio, beleza? Então vamos lá então, vamos entender um pouquinho, né, sobre esse processo, né? Quais são os objetivos desse nosso vídeo, pessoal? Entender qual que é a relação entre a globalização e as questões ambientais, compreender os principais problemas ambientais modernos, discutir sobre a atuação da ONU e sobre as PNUDs, que são as conferências em prol do meio ambiente, analisar o conceito de desenvolvimento sustentável. Isso é muito importante, tá, galera? E vai cair na nossa prova. Aliás, isso cai no vestibular, no Enem, em tudo quanto é prova que vocês pensarem. Eu separei aqui dois contextos muito importantes para a gente analisar. Primeiro, que é a globalização, que é um processo de integração política, econômica, cultural, social e assim vai, né? Marcado pelos avanços nos meios de transporte e também no processo de comunicação. E isso tudo vem gerando graves problemas de ordem social, de ordem ambiental. E é por isso que nós vamos entender também o contexto dos problemas ambientais, que são desequilíbrios que ocorrem nas dinâmicas da Terra, principalmente em decorrência da atividade e da exploração humana, acarretando diversos prejuízos aos seres vivos. O homem vem usando demasiadamente as questões naturais e gerando problemas. Na verdade, o primeiro grande problema que nós vamos analisar é a questão da água. Como vocês podem ver no gráfico, no mundo nós temos muita água, porém só 2,5% dela é água doce, né? E desses 2,5% de água doce, né, a grande maioria dela está nas calotas polares. Apenas uma quantidade insignificante, menos de 1%, está nos rios e nos lagos. E isso é muito importante porque nós acabamos poluindo esse nosso reservatório tão sagrado, né? Jogando esgoto, sujeira, resíduos industriais, comerciais na água. Mas o maior problema de todos é a água que é desperdiçada na irrigação agrícola. Cerca de 75% de toda a água utilizada na agricultura é perdido para a atmosfera. E é triste, né, porque é tão essencial para a agricultura. Aí você fala assim, pô professor, mas então quer dizer que você é contra a água utilizada na agricultura? Não, de forma alguma. A água está aí para ser utilizada assim da melhor maneira, para trazer conforto para o ser humano. Porém, tem que usar de maneira consciente. Por exemplo, o sistema de gotejamento que foi inventado lá em Israel, nas kibbutz e nas moshavs, é considerado uma forma sustentável e de menor desperdício da água. É bastante eficiente e não há perca significativa da água para a atmosfera, sem falar que você acaba utilizando muito menos quantidade de água do que é utilizado das maneiras tradicionais aqui no Brasil. Um outro contexto muito importante é a questão do consumismo. O próprio mercado já aderiu ao processo da obsolescência programada. O que é isso? Produtos que já foram fabricados para serem obsoletos. Né? Um celular, um eletroeletrônico, né? Um computador, ele vai ficando desatualizado com o tempo, obrigando você a comprar cada vez mais. Sem falar, pessoal, né? Naqueles produtos como copo descartável, prato descartável, enfim, né? Tudo isso são produtos para obrigar você a estar sempre comprando. Isso é um problema sério, porque isso representa o comunismo no mundo, perdão, o consumismo no mundo. E consumismo é diferente de consumo. Você comprar aí alimentos ou produtos que você precisa para o dia a dia, né? É consumo. Agora, você comprar aquilo que não há necessidade, simplesmente por vaidade ou simplesmente porque foi estimulado pelos meios de comunicação, né? Isso aí é um problema sério e é chamado de comunismo. Isso aumenta a quantidade de lixo no mundo, de resíduos sólidos, né? Que causa graves problemas para o meio ambiente. Coloquei aqui alguns problemas muito gerados pelo consumismo, como o desmatamento,
a poluição ambiental, a poluição atmosférica, o aumento do lixo, né, que é os resíduos sólidos, a intensificação dos gases do efeito estufa, que pode, né, ocasionar a questão do aquecimento global, pode intensificar o processo do aquecimento global, entre vários outros problemas. Nessa imagem aqui, pessoal, tem um gráfico que mostra o desmatamento na região da Amazônia em 2021, ou seja, nos últimos meses do ano passado, o desmatamento foi muito intenso, muito grande. E tudo por quê, né? Se vocês quiserem pesquisar nesse site que eu coloquei aqui no slide, vocês podem ficar à vontade, né? Tudo por conta de madeireiros, de madeireiras, de garimpos ilegais, de áreas agrícolas, né, que querem aproveitar a região da Amazônia para poder, né, tomar posse da área e poder ganhar dinheiro em cima, né? Enfim, né, são muitos os motivos que levam a esse desmatamento. E como nós já vimos em sala de aula, o desmatamento ele colabora diretamente para o aquecimento global, que é o aumento da temperatura média do planeta. Todos os cientistas do mundo, sem exceção, né, entendem que o mundo está aquecendo. Agora, nós temos o quê? Aqueles cientistas que são céticos, que não acreditam que realmente é o homem que está causando isso. Eles acreditam que é um fator natural. E tem aqueles cientistas que são considerados alarmistas, que eles acham que o homem é o principal causador desse processo do aquecimento global. Mas uma coisa é fato, o mundo está aquecendo mais do que deveria. E nós devemos fazer a nossa parte, né? Nós devemos cuidar para que a poluição seja menor e para que o mundo não superaqueça tanto. E para isso, pessoal, um grupo de pensadores, que foi o Clube de Roma, né? Ele motivou a criação de conferências, as PNUDs, né? A conferência feita pela ONU, Programa das Nações Unidas para um Desenvolvimento Sustentável. A primeira conferência foi na cidade de Estocolmo, na Suécia, em 1972 e contou com a presença de 69 países. Nessa conferência se tinha a ideia que foi passado pelo Clube de Roma, né, que o principal problema que estava acontecendo no mundo era a pressão demográfica, ou seja, os países mais pobres estavam tendo aí, um crescimento muito grande e isso estava forçando a área produtiva, causando os problemas ambientais. Mas é claro que foi constatado na conferência que isso não tinha nada a ver, pelo contrário, os países mais ricos poluíam muito mais. Na conferência de Brundtland, na Noruega, em 1977, foi criado o primeiro conceito de desenvolvimento sustentável. A primeira-ministra, né, Gro Harlem Brundtland, foi ela quem cunhou o primeiro conceito desse desenvolvimento. Que significa o seguinte, pessoal, né, desenvolvimento sustentável é a arte que o ser humano tem de poder usufruir dos recursos naturais sem que esses venham a faltar para as gerações futuras. Ou seja, você pode utilizar tudo que está na natureza, mas com consciência para que no futuro as próximas gerações consigam usar também. Em 92, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, foi a conferência, né, que foi conhecida como a Eco 92, com a presença de todos os países membros da ONU. E essa conferência motivou a criação de um documento conhecido como a Agenda 21. Ou seja, o conjunto de medidas que deveriam ser adotadas pelos países durante o século XXI. Essa conferência do Rio de Janeiro motivou mais uma conferência, que foi na cidade de Kyoto, no Japão. E essa conferência, né, motivou a criação de um protocolo, o Protocolo de Kyoto, que foi assinado pela maioria dos países, se comprometendo a diminuir a emissão de gases poluentes em até 5% para a atmosfera. E por último, né, a Conferência de Paris, em 2015, promovido pela China e pelos Estados Unidos, mas contando com a participação de vários países pelo mundo. O documento assinado foi o Acordo Paris. Bom, pessoal, é isso aí. Eu acho que eu tratei dos principais pontos que nós vimos em sala de aula. Ficou um vídeo bastante simples, né? Só a explicação de slide. Mas eu espero que vocês tenham entendido, né? E espero que vocês se saiam muito bem na prova. Qualquer dúvida eu estou aqui à disposição para ajudar vocês, ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, gente!